César Lattes nasceu em Curitiba em 11 de julho de 1924, filho de imigrantes italianos. É casado com Marta Siqueira Lattes, tem 4 filhas, 9 netos e vive em Campinas, onde dá aulas e faz pesquisas. José Leite Lopes nasceu em 28 de outubro de 1918, em Recife. Em 1946, casou-se com Carmita Ferreira, com quem teve 2 filhos. Enviuvando em 1956, casou-se com a matemática Maria Laura Mouzinho e teve uma filha. Atualmente, Leite Lopes é pesquisador emérito do CBPF e mantém-se ativo pensador das questões ligadas à educação, ao papel social do cientista e à universidade brasileira. Então, este é o retrato do João Alberto Lins de Barros, que era um homem político importante e empresário, e graças a ele pudemos fundar o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele foi o primeiro presidente deste centro. Aqui, nesta foto, estão reunidos nós, o César Lattes e o Hideki Yukawa, Prêmio Nobel de Física japonês, Walter Schutzer, Hervásio de Carvalho, eu mesmo e Jaime Thiomno, em frente do Institute for Advanced Study, em 1949. Aí nos reunimos para buscar o apoio dos físicos estrangeiros e para decidir definitivamente a fundação do centro, que foi no dia 15 de janeiro de 1949. A história é a mais importante das ciências. Sei que sem história não há realidade objetiva. A ciência não pode prever o que vai acontecer, só pode prever a probabilidade de algo acontecer. As grandes descobertas da ciência foram feitas até há pouco tempo por acaso, por gente que queria saber como era feita a natureza. Seguiam o conselho de Leonardo da Vinci: vá aprender suas lições na natureza. Na realidade, não foi nem a Inglaterra, nem os Estados Unidos que me deram a formação de físico. Foi em São Paulo, com o Atag, com o Occhialini e com o Marcelo Dami de Souza Santos. A física é a ciência que procura descobrir e interpretar as leis e os fenômenos da natureza. Investiga seus princípios e suas causas primeiras. Mas o físico é o fundamental. É o que investiga os primeiros princípios. A origem do universo, como é que ele ocorreu, a evolução do universo. Formação de estrelas, planetas, a vida e os acontecimentos que nos envolvem. Eu, como físico teórico, faço a matemática da física, fiquei com as mãos paradas, né? E então a pintura me deu o motivo de trabalhar com as mãos. Era uma espécie de física experimental. A pintura, com a beleza de que você gosta das cores que você inventa, né? Uma beleza. De dentro da gente sai ideias, intuições, formas. E então eu faço o que entrou em mim, pelos meus olhos. E daí então resulta
por exemplo, essas catedrais. Isso é uma maravilha. Na Europa, as catedrais góticas, Catedral de Estrasburgo, belíssima, sempre me impressionaram. E então eu faço um conjunto de catedrais. Essa é a história de dois pilares da física brasileira, César Lattes e José Leite Lopes. A descoberta do Meson Pi por César Lattes aos 22 anos tornou-o um físico de prestígio mundial. Os trabalhos científicos, a luta por políticas desenvolvimentistas de ciência e educação fizeram de Leite Lopes um pesquisador de prestígio internacional. Eles pertencem à brilhante geração que foi a primeira a formar-se nas experiências pioneiras da USP e da Universidade do Distrito Federal, que deu ao Brasil físicos como Mário Schenberg, Jaime Tchomino, Marcelo Damy e matemáticos como Leopoldo Narbin e Maurício Peixoto. No Rio de Janeiro, então capital da República, o educador Anísio Teixeira organizava em 1935, com a participação da nata da intelectualidade brasileira, a Universidade do Distrito Federal, que teve breve existência, sendo fechada em 1939 durante o Estado Novo. Anísio Teixeira tinha um projeto, e o projeto dele era formar profissionais competentes, pensadores, uma elite pensante que pudesse mudar os destinos do Brasil, os rumos do Brasil. Influenciado por Luiz Freire, notável professor da Escola de Engenharia de Pernambuco, Leite Lopes, então formado em Química, vem para o Rio de Janeiro em 1940 estudar Física. Em 1942, Leite Lopes forma-se em Física na Faculdade de Filosofia, no Rio de Janeiro. Em 1943, trabalha no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, assistindo a cursos de Gleb Vatag e Mário Schenberg. Em 1944, vai para a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, fazer doutorado em Teoria das Forças Nucleares. Sua tese, concluída em 1945, teve a orientação de Wolfgang Pauli. Eu ganhei uma bolsa para os Estados Unidos, lá trabalhei. A Universidade de Princeton é uma beleza, deixou traços em mim fantásticos. Além disso, tinha em Princeton os maiores cientistas da época. Havia Einstein, havia Hermann Weyl, havia John Wheeler, Eugene Wigner, John von Neumann. Havia um número enorme dos maiores físicos da época. E então a gente aprendeu como é que se fazia a física, como é que se fazia a pesquisa e como isso contribuía para o desenvolvimento do país. Em outubro de 1945, aos 27 anos, Leite Lopes é nomeado professor de Física Teórica e Superior na Faculdade Nacional de Filosofia. Em 1946, volta ao Brasil e toma posse na cátedra. Eu assumi a cadeira de Física Teórica e Superior na Faculdade Nacional de Filosofia, trabalhava intensamente para formar novos pesquisadores, colaborava com São Paulo, sobretudo com Mário Schenberg, e mantive correspondência intensa com César Lattes, que se encontrava em Bristol, fazendo trabalhos importantes, e o objetivo era atraí-lo para o Rio de Janeiro. A bandeira que erguemos não é pequena, é uma só e está sustentada. Em 1934, Armando de Sales Oliveira, com o apoio das elites e dos intelectuais paulistas, cria a Universidade de São Paulo e manda à Europa o matemático Teodoro Ramos para contratar professores. A Universidade de São Paulo era criada numa época em que o Estado de São Paulo disputava e perdia a luta pela hegemonia política do país, e a elite intelectual e cultural paulista resolve montar uma universidade para poder ganhar na formação das elites do país o lugar que ele tinha perdido na política. Esse grupo da Universidade de São Paulo, eles saem
para o mundo buscando cientistas na Europa, na Itália, em outros países, e formam um grupo de pesquisadores, de cientistas que vão iniciar a pesquisa científica moderna na tradição europeia no Brasil. Com a criação da USP, foi fundada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Para dirigir o departamento de Física veio da Itália o físico Gleb Vatag. Vatag vem para São Paulo e ele, pelo que ele conhecia da ciência moderna, pelos contatos que ele tinha com a ciência internacional, ele consegue rapidamente formar uma geração de jovens, alunos brilhantes, né, que vão formar a base da física moderna no Brasil. Vatag era um professor extraordinário, tinha uma dinâmica de ensino acompanhada de grande gesticulação e, com isso, então, ele prendia a atenção dos alunos. Agora, o que nos impressionou profundamente é que Vatag se referia, ao falar, por exemplo, de átomos, das partículas que constituíam os átomos, etc., ele se referia a pesquisas que estavam sendo feitas. Então, nós aprendemos pela primeira vez que a física era uma ciência viva, que estava sendo cultivada. E coisa surpreendente é que os capítulos mais fascinantes da física ainda estavam para ser descobertos, porque o início das novas linhas de pesquisa em física atômica, física nuclear, etc., acabava